Olá a todos vocês que estão assistindo mais uma vez esses vídeos sobre papo com IA. Eu vou aproveitar o momento hoje para falar um pouco com a inteligência artificial, para que ela possa nos trazer um pouco de informação sobre o momento de guerra que o mundo está vivendo. Hoje é dia 22 de junho de 2025. Recentemente, na noite passada, os Estados Unidos atacou nas suas bases nucleares, né, suas 3 bases nucleares de produção de urânio, alegando que o Irã está produzindo enriquecendo urânio acima do que havia sido tratado nos acordos que haviam sido cumpridos até 2018. Então, o medo que os Estados Unidos têm, e Israel também, porque já estava em guerra, então essa é a notícia que não precisa falar, todo mundo já sabe, Israel já estava em guerra com o Irã. O medo que os Estados Unidos têm é que o Irã, que é um inimigo de décadas, venha produzir a bomba nuclear e usar contra Israel e também contra os Estados Unidos. Então, para evitar isso, os Estados Unidos se antecipou e consideravelmente conhecido que é o único país que tem arma capaz de atingir as bases subterrâneas nas montanhas do Irã para acabar com o enriquecimento de urânio. Eles fizeram isso na noite passada, do dia 21, usaram os tais mísseis B-12 e outros mísseis Tomahawk para destruir as 3 bases, estações de pesquisa de enriquecimento de urânio. Com base nisso, eu vou tecer uma conversa aqui com o auxílio da Copiloto, IA, inteligência artificial, que é a função desse canal, é conversar com a inteligência artificial, para que a gente traga alguma informação de forma a ter conhecimento de forma geral, como eu digo, sem ter um viés político, sem ter um viés televisivo, né? De cada canal também tem o seu viés. Todo mundo sabe que cada canal segue um viés político, um viés econômico, ou até vê apenas um lado da notícia. Não há como negar isso, porque sabemos que canais estatais em países comunistas só podem noticiar o que é permitido, e nada muito diferente do que acontece em países capitalistas também. Em nosso país existe imprensa livre, mas as grandes mídias sempre estão, como pode-se dizer, são tendenciosas. Por isso, eu criei essa ideia de conversar com a inteligência artificial para que ela traga uma visão, eu espero, não tendenciosa, não enviesada, que ela seja disruptiva e possa elucidar algumas perguntas básicas para nós que não temos tanto conhecimento assim, né? Não se aprofundamos tanto, até porque é um assunto de guerra, como se diz, a primeira vítima é a verdade. O que sabemos são meias verdades, por meio da televisão, da imprensa, da internet. Então, vamos aproveitar esse momento para conversar com a inteligência artificial e saber o que ela pode nos informar para nos deixar a par do que está acontecendo no mundo. Afinal de contas, é um mundo só e uma guerra, mesmo sendo no Oriente, o inimigo estando no Oriente, né? Quem está atacando está aqui do nosso lado na América, e né, é um mundo só. A gente corre certos riscos, por mais pequenos que talvez sejam de início econômicos, mas não deixam de ser riscos para o mundo todo, né? Então, o que você pode me dizer, copiloto, sobre essa guerra, o fato de que os Estados Unidos está descumprindo acordos internacionais, de acordo com a ONU, que era proibido esses ataques massivos em territórios do Oriente sem ter uma aprovação do Congresso? A situação é complexa e sensível. Esses ataques geram divergências na comunidade internacional. A ONU ressalta a importância de se Nós estávamos falando sobre o descumprimento dos Estados Unidos dos acordos internacionais e também o fato de Donald Trump ignorar a própria Constituição americana e, de certa forma, né, descumprir o acordo e atacar o Irã sem uma aprovação do Congresso. É de entendimento que, de acordo com a Constituição americana, ele tinha uma permissão, no artigo 2º, de atacar para se defender. E ele usou essa alegação para dizer que estava se defendendo e atacou as 3 bases de produção de enriquecimento de urânio no Irã. Os Estados Unidos está descumprindo a Carta das Nações Unidas, ou ele está simplesmente tomando o seu direito, né, tomando o seu direito de se defender de um possível ataque nuclear futuro? A situação é controversa.
O governo dos Estados Unidos alegou uma necessidade de defesa preventiva, mas a ONU geralmente requer aprovação. Algo estranho está acontecendo. Eu estou tentando falar sobre inteligência artificial com a inteligência artificial sobre a guerra e a questão de aprovação da ONU nos ataques americanos e ela não está conseguindo me responder. O que está acontecendo, copiloto? Parece que houve uma confusão nas minhas respostas. Sobre o tema, a Carta da ONU ressalta a resolução pacífica de conflitos e atos de agressão sem aprovação podem ser considerados violação. No entanto, sempre há debates e interpretações sobre ações de defesa e segurança nacional. Se quiser abordar algum outro aspecto, estou à disposição. O que você quer discutir agora? Bem, eu gostaria de continuar um pouco mais sobre a guerra dos Estados Unidos e o Irã, pelo fato de que é um assunto que está em alta e a gente precisa de todo o esclarecimento possível, né, nessa altura. Então, de acordo com a carta, o Trump, presidente dos Estados Unidos, descumpriu a carta da ONU, mas está agindo de acordo com a Constituição americana e o artigo 2º. Mas o que as pessoas que estão nos Estados Unidos hoje pensam sobre o fato de ele ter assumido o governo com a proposta de retirar os Estados Unidos de guerra ou evitar entrar em guerra, e agora vê ele atingindo um país inimigo que possivelmente vai retalhar e dar início a uma guerra? Olha, a opinião pública nos Estados Unidos pode ser bastante dividida. Tem pessoas que apoiam uma postura mais agressiva contra ameaças, mas outros são contrários a intervenções estrangeiras, preferindo focar nos problemas internos. Muitos veem isso como uma contradição com as promessas de campanha. É uma situação delicada e a reação do público pode variar bastante. O que você acha dessa situação? Eu acho a situação complicada e delicada, claro, porque é uma situação de guerra, né, levando em consideração que já nos Estados Unidos as pessoas, pelas notícias que se vê, têm reclamado muito do aumento dos preços, né, a inflação chegando a um país de primeiro mundo, devido às taxas impostas pelo Trump aos seus parceiros comerciais, grandes ou pequenos. Ele colocou taxas em todos os países, né, para importação de produtos, com um projeto de Make America Great Again, produzir tudo internamente e evitar o consumo de produtos exportados. Mas como a inflação já está chegando aos Estados Unidos, o povo já está sentindo, agora com a guerra há chance de que isso aumente ou ela pode ser controlada ainda? A guerra pode agravar a inflação. E também ela pode agravar a inflação não apenas nos Estados Unidos, ou essa inflação pode se estender ao agravamento da inflação no mundo, como isso respingar em outros países, principalmente em países pobres, porque pode haver bloqueio em alguns canais de transporte, canais de intercâmbio comercial, como eles falam muito no canal do Golfo, lá onde passa as grandes embarcações de petróleo, havendo uma intervenção ali do Irã para não passar mais os navios que passam com petróleo e com gás, o consumo de todas as coisas vão subir por causa da escassez do petróleo. Isso gera inflação mundial? Sim, tensões no Oriente Médio podem impactar o comércio global de petróleo, elevando os preços. Devido à interdependência. Eu acho que é um assunto que não dá para conversar com a inteligência artificial, porque eu estou tentando e não está tendo resposta. Até é bom deixar esse vídeo, eu vou deixar ele inteiro, vou apenas editar e vou colocar, porque de todos os assuntos que eu conversei aqui, esse é o primeiro que eu não consigo a resposta inteira, ela vai até um ponto e corta. Por que isso está acontecendo? Eu estou sem resposta. Copiloto, você consegue me responder essa pergunta? Por que está acontecendo as interrupções? Peço desculpas pelas interrupções, José. Pode ter ocorrido devido à complexidade do assunto ou até problemas técnicos. Agradeço sua paciência e se tiver mais alguma dúvida ou quiser explorar outro tema, estou aqui para ajudar. Vamos em frente. Eu agora fiquei muito curioso com o corte na resposta. Então, eu acho que é uma questão de sensibilidade de assunto. Eu acho que é o tipo de assunto que
por acaso eu acabei descobrindo que tem bloqueios para que a inteligência artificial não faça comentários. Será que não é isso? Exatamente, José. Há restrições para garantir que informações sensíveis sobre assuntos delicados, como conflitos e questões geopolíticas, sejam tratadas com responsabilidade e imparcialidade. Isso evita desinformação ou interpretações errôneas. A ideia é sempre ter uma conversa responsável. Vamos seguir com outra pauta? Perfeito. Então eu vou deixar aqui esse registro que eu acho muito interessante, muito bom para quem acompanha o canal, para quem está podendo ver alguns vídeos, está criando algum interesse. Olha só, como eu digo que a inteligência artificial ela não é um comentário vinculado a um interesse particular, ela não tem um viés público, político ou econômico ou de algum canal. Ela tem um viés que é uma certa censura de assuntos, digamos assim, para evitar desinformação, como ela mesma falou. Então, para evitar que ela passe uma informação incorreta sobre um assunto delicado como é o da guerra, ela evita responder as perguntas que eu estou fazendo. São perguntas fáceis, rasas, que já foi noticiado na internet. Mas isso é muito bom que a gente acompanhe do início isso. Então, olha só, ela não pode responder. Eu não sabia disso, mas é isso mesmo, né? O assunto é delicado e não pode ser respondido na íntegra. Sim, é isso, José. Assuntos delicados exigem cautela. E a IA não aborda certos tópicos para garantir responsabilidade e neutralidade. Se quiser falar sobre outros temas, estou à disposição para continuar nosso papo. Vamos nessa. Ok, vamos dar uma pincelada no entorno dessa conversa. Eu vi também falar que, por um outro lado, essa guerra ela não é só uma guerra de interesse econômico, não é uma guerra da atualidade. A gente não precisa entrar em detalhes sobre o que está acontecendo no Irã nem nos Estados Unidos. A gente evita entrar nesses detalhes. Mas me diz uma coisa: de acordo com certas religiões, a religião cristã, o islamismo, religiões mais antigas, esta guerra do Irã que antigamente eram os persas contra o povo de Israel e até outras nações, elas já estavam relatadas na Bíblia. É correto isso? A Bíblia realmente menciona conflitos na região entre povos antigos, como persas e israelitas. Mas apontar diretamente para o contexto atual é uma interpretação mais subjetiva. Muitos veem paralelos entre eventos bíblicos e situações modernas, mas é bom manter uma visão crítica e cuidadosa ao fazer tais ligações. Quer saber mais sobre um desses povos antigos? Sim, eu vi que Daniel ele foi um dos profetas bíblicos da antiguidade, do Velho Testamento, que profetizou as guerras que aconteceriam entre os persas e outras nações, que hoje são o povo do Irã e as nações como Israel. Essas profecias, no passado, são vistas como se cumpriram, mesmo sendo de longa data. Existe na Bíblia alguma profecia de Daniel sobre o Irã e alguma guerra que ainda está para se cumprir na atualidade? As profecias de Daniel são interpretadas de várias maneiras por diferentes religiões e teólogos. Algumas já foram vistas como cumpridas no passado, enquanto outras são associadas a eventos futuros, como possíveis conflitos envolvendo nações como o Irã e Israel. A interpretação dessas profecias varia muito, então é sempre útil olhar o contexto histórico e as diversas interpretações religiosas. Você se interessa bastante por profecias bíblicas, hein? Eu gosto de analisar porque ele é um estudo, como diz a história, estudo do passado para a melhor compreensão do presente, né? Então, como a Bíblia já havia essa possibilidade de guerras, tanto no Oriente como o Oriente contra o Ocidente, e trouxe relatos através de seus profetas, é sempre interessante contextualizar, mas com todo cuidado e toda cautela para não ter uma interpretação errada, uma interpretação apenas religiosa. Ela tem que ser uma interpretação que aborde o passado, também a atualidade e as questões geopolíticas, para não cair numa armadilha de achar que tudo que estava escrito estava certo e também não ignorar o que estava escrito como tendo tudo por errado. É ter um equilíbrio, seria isso? Exato. É importante equilibrar interpretação religiosa com análise histórica e geopolítica.
As profecias bíblicas podem ser vistas como contextos históricos e culturais, sem afirmar categoricamente que todo o evento atual é cumprimento literal. A interpretação equilibrada leva em conta o simbolismo e a relevância dos textos para o contexto atual, sem ignorar outros fatores e sem cair em dogmatismo. Ok, agora só mais um pouquinho sobre a guerra, não falando diretamente sobre os pontos específicos do que está acontecendo no momento, mas uma visão mais futura. Essa guerra, ela, como eu tinha feito na pergunta anterior, ela pode causar um recesso econômico global, né, um aumento da inflação global, desabastecimento de alguns produtos, principalmente o petróleo, né, que está lá na área mais atingida pelos ataques. Isso pode gerar um efeito em cadeia e gerar um desabastecimento de alguns produtos em mercados como o Brasil, ou o Brasil está longe de sofrer com as retaliações econômicas que podem advir dessa guerra? Qual é a posição do Brasil havendo uma guerra declarada entre Estados Unidos e Irã? Uma guerra entre Estados Unidos e Irã, especialmente devido à importância do petróleo na região, poderia sim causar um efeito dominó, afetando mercados globais. O Brasil, como parte do mercado global, poderia sentir os efeitos indiretos, já que o aumento dos preços do petróleo impacta diversas cadeias produtivas. No entanto, o país pode se beneficiar em alguns setores, como o de exportação de alimentos. A posição do Brasil em caso de guerra depende de fatores políticos e econômicos, mas certamente o país precisaria se adaptar às novas circunstâncias e buscar estratégias para minimizar impactos negativos. Excelente. Então, o Brasil, se não se envolver com a guerra, como de costume é um país que não se envolve em conflitos bélicos, ele pode até, de certa forma, se manter num nível bom ou até vislumbrar a possibilidade de crescimento do mercado de exportação de produtos agrícolas, né? E outra coisa, o Brasil também sofre com a perca de possibilidade de compra de petróleo ou não, porque o Brasil é, digamos assim, autossustentável em petróleo bruto, pelo menos, e isso não afeta o Brasil. Exatamente. O Brasil tem reservas de petróleo e em produção considerável, então não é tão dependente de importação de petróleo. Isso ajuda a não ser tão afetado diretamente em caso de desabastecimento externo. Porém, o Brasil ainda participa do mercado global, então qualquer instabilidade pode afetar preços e a economia como um todo. Mas o Brasil pode sim aproveitar para fortalecer seu mercado exportadores, especialmente com produtos agrícolas, se souber lidar bem com a situação. Ok, então, para finalizar esse papo de hoje, que foi muito gratificante saber informações referente à guerra, embora não possam ser passadas todas pelo um detalhe muito relevante, né, que não pode nem ser chamado de detalhe. Eu achei isso muito interessante. Ao conversar hoje no papo com a IA, com a inteligência artificial, ela fez para mim uma declaração, como eu estou dizendo, um detalhe que para mim se tornou extremamente importante. Assuntos delicados, como guerra e relações internacionais, sobre esse assunto, ela não pode tecer um comentário. Eu acho isso até que, de certo ponto, justo, um pouco de uma pincelada de censura, mas é para não evitar conversas enviesadas e erradas. Eu agradeço muito pela participação da copiloto nesse episódio de hoje. Gostaria que ela também encerrasse justificando por que não pode falar sobre guerra, realmente, se ela tiver alguma justificativa que possa ser colocada. E encerrando, agradecendo para que todos curtam, compartilhem, deem um like nessa jornada que nós estamos desse canal de Conversa com o IA. Fico feliz por ter participado dessa conversa. Quando o assunto é guerra ou questões muito delicadas nas relações internacionais, tenho diretrizes que me orientam a não emitir opiniões ou analisar profundamente, para evitar desinformação ou abordagens enviesadas. Isso faz parte de uma abordagem responsável e equilibrada. Agradeço por compartilhar este espaço. Espero que todos curtam, compartilhem e deem um like no vídeo. Foi um prazer contribuir na conversa de hoje. Até a próxima!